Venha buscar a paz. Participe do ciclo de palestras O que é Viver em Paz, que será transmitido nos sábados de agosto, a partir do dia 8, às 4 horas da tarde. E no domingo, dia 30 de agosto, também às 4 da tarde, pelo YouTube do Quinto Seu. Participe! Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. Cada voz que plante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Boa noite. Nós somos o João Oliveira. Ele é o João Oliveira, eu sou a Gisele Carvalho. Nós estamos falando aqui pelo Seara Fraterna, representando a nossa juventude, a juventude do Centro Espírita Seara Fraterna. Nós trabalhamos na juventude e estendemos o convite a aqueles que quiserem indicar ou aqueles que tiverem entre 13 e 21 anos para que participem conosco quando nós voltarmos às atividades normais. A juventude funciona aos sábados, de 16h30 às 18h30. E, por enquanto, nós estamos funcionando online, estamos fazendo os nossos encontros aos sábados, no mesmo horário, mas online. E a gente trouxe um tema que vem sendo muito ventilado, não só entre os jovens, mas também entre os adultos, nesses tempos em que nós nos vemos confinados, né? Nos nossos lares, para que a gente se proteja da questão pandêmica. A questão da convivência entre as gerações vem sendo cada vez mais um desafio para quem precisa, né, lidar com essas questões. E aí a gente começou tocando essa canção, que tem o título São Chegados os Tempos, porque a gente entende esse momento da pandemia, como que a gente está vivendo agora, como um momento de tempos chegados, realmente, em que a gente precisa exercitar esse amor que a gente estuda na doutrina espírita. Então, nada mais pertinente do que para conviver, fazer esse exercício, né, de afeto, de amor, especialmente quando a gente está vivendo
entre grupos com histórias diferentes, conforme a gente precisa lidar com a pessoa que nasceu em outra geração. E quando a gente começa a conversar sobre esse tema, eu gosto de citar uma música de uma banda, na verdade um autor dos anos 90, que foi muito popular e já desencarnou, chamado Chico Science. Ele falava, numa das letras dele, ele falava: um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Isso acontece muito com todos nós, né, nas nossas realidades, e a gente vê isso no dia a dia com as diferenças entre as faixas etárias, mas aí João vai se aprofundar nesse tema. Olá, gente, boa noite. Eu sou o João Oliveira, também faço parte da equipe de facilitadores da Juventude do Centro Espírita Seara Fraterna, e eu vou começar minha fala, eu vou pegar um gancho nesse nosso grande poeta que já desencarnou, Chico Science, citando um outro, mas que já desencarnou há muitos anos atrás. Esse é um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, que ele é dono de uma frase muito famosa, que é simplesmente tudo flui. E o que ele quis dizer com isso? Acompanhado dessa frase, ele sempre falava também uma outra frase, que é: uma pessoa nunca entra duas vezes em um mesmo rio. E qual que é a simbologia dessa frase? A gente pode interpretar de uma forma, digamos, livre, que qualquer experiência que uma pessoa vive vai trazer alguma modificação àquela pessoa. Claro que as mudanças podem ser mais intensas, outras menos intensas. E aí, assim, a gente consegue perceber que nós, enquanto seres humanos, também enquanto espíritos reencarnacionistas, a gente consegue ter uma visão de que tudo muda o tempo todo. Assim como a pessoa, quando vai entrar no rio, ela já é, pela segunda vez, ela já é uma pessoa diferente, o rio também já é um outro rio, porque ele antes experimentou a chegada daquela pessoa naquele rio. E aí, com isso, como as coisas mudam o tempo todo, coisas, pessoas, hábitos, enfim, a gente consegue notar também que existem muitas coisas que outrora foram tendências, foram assim pioneiras e que hoje em dia não são mais usadas, né? Muitas coisas elas eram famosas, muitas pessoas tiveram o seu momento de fama, alguns momentos permanecem e outros não. E é justamente isso que essa frase pode ser interpretada, dessa forma, que as coisas, as situações, os contextos mudam o tempo todo, né? E assim também a gente consegue fazer um gancho com a questão da memória afetiva. Porque, vamos supor assim, se eu pergunto para a Gisele, pergunta retórica, qual é a lembrança que vem a ela quando eu falo a palavra praia? Certamente ela vai pensar naquilo que ela já vivenciou nesse ambiente praiano. Aí ela vai pensar naquelas férias dos anos 90, enfim. Cada pessoa vai ter a sua memória associada, e isso é algo individual. Pode ser que algumas pessoas pensem em coisas semelhantes, pode ser. Mas, de uma maneira majoritária, as pessoas têm os seus pensamentos individualizados. Se eu falo violão, eu vou ter uma memória minha, até aqui em cima de mim. E aí, isso nos faz refletir de que, como as pessoas têm vivências diferentes, o contexto, o local, a condição social e a época em que essa pessoa está inserida influencia diretamente na sua memória quanto a algum assunto, quanto a algum fator, né? Se a pessoa detém um poder aquisitivo maior ou menor, certamente ela vai ter memórias diferentes. Se ela morou, por exemplo, no ambiente rural, ela vai ter memórias muito mais associadas, provavelmente, a hábitos ruralinos do que a hábitos urbanos. E dando seguimento
Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de alguns objetos, né, que com o passar das gerações, que é um assunto que a Gica ela vai abordar já já, algumas coisas praticamente sumiram, né, desapareceram, né, viraram nostalgia, né, viraram memórias afetivas. Por exemplo, a TV, no canto superior esquerdo, é uma coisa que eu não peguei, né? O telefone eu até vi, muito pouco, mas eu vi na casa da minha avó, por exemplo. Mas essa TV, né, já é uma coisa que eu não tive hábito, né? Porque eu sou de 94 e essa TV, a princípio, ela era sem cores, né, preto e branco, e com o passar dos anos, a sua tecnologia, né, entre aspas, foi se aprimorando. Fazendo uma linha seguindo, temos o telefone, né? Esse telefone de disco, né? Assim que se fala, esse telefone, eu não cheguei a usar. Eu lembro que eu vi pessoas usando, talvez eu tenha visto em museus, enfim. Mas é uma coisa que eu não tive hábito de, assim, usar. Até porque, com o passar dos anos, o telefone ele foi modificando, né? Chegou o sem fio, e hoje em dia quase tudo a gente faz pelo celular, né? Eu falo, o pessoal que tipo tem mais contato com esse aparelho. Seguindo, no canto inferior esquerdo, temos a fita VHS. Essa eu vi muitos desenhos infantis, Rei Leão, Aladdin. Eu vi muitos desenhos e ela foi muito forte nos anos de 80 e 90, né? Eu cheguei a usar até um aparelho em casa, né? Mas o VHS, ele assim, teve seus anos de glória, né? Digamos assim, mas ele logo depois, com o passar dos anos, ele foi se esvaindo, né? Até a profissão de locadora, né, já não existe mais, e se existe, existe muito pouco, né? E para fechar, a gente tem o PlayStation 5, né? Quando eu era adolescente, a moda era o 2, né? Quando eu estava nos meus 14, 15 anos, né, já há cerca de 11 anos atrás, a moda era o PlayStation 2. E agora, no final do ano de 2020, vão lançar o 5, né? E sem contar por exemplo, iPhone, que já, quando eu era mais, assim, mais novo, eu estava no 3, hoje em dia já deve estar no 7, enfim. Aí a gente consegue perceber como as tecnologias vão se renovando e vão tomando novos cenários, novas características, né? Esse aqui foi o nosso momento baú, assim, né? Eu creio que você aí que assim, está aí vendo a gente, provavelmente teve alguma memória afetiva associada a algum desses objetos, né? Então vamos lá. Dando seguimento aqui, eu vou falar sobre o apego nostálgico, porque é uma coisa que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? Assim como todas as coisas na vida, né? E um dos pontos positivos um dos pontos negativos é quando a gente fica tão apegado àquela nossa vivência, fica tão fortemente ligado que a gente passa a pensar que aquilo que a gente viveu é melhor do que as gerações atuais, né, ou futuras vivem ou vão viver. Assim, bem naquela hora que a gente profere as frases de que hoje em dia é muito fácil, as coisas são muito mais fáceis. Quando eu era pequeno, tinha Barça, eu tinha que ir enfim, como é que fala? Enfim, a gente tinha outros hábitos, né? Outros costumes. Mas é claro que há um apego, porque você vivenciou aquela situação, você tem um contexto pessoal mesmo. Só que é bom frisar também que cada época demanda as suas características, demanda as suas vivências, as suas pessoas, os seus modos de viver, né? Obviamente, conforme a tecnologia foi aumentando, foi se intensificando, a gente passou a usufruir dela com muito mais intensidade, né? Hoje em dia, já não vale mais tanto a pena, tanto em questão de tempo quanto financeiramente, usar DVD,
usar VHS, usar um orelhão, usar um telefone de disco, porque já existem tecnologias melhores que substituíram essas aí que eu citei anteriormente. Então, é bom frisar também que cada época demanda o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Provavelmente, da minha geração em diante, a gente tende a ter pensamentos mais rápidos, a ter conexões mentais muito mais ligeiras, né? E isso pode nos trazer algumas coisas ruins, como ansiedade, mas, enfim, como a gente vive imerso em novas tecnologias, a gente tem o novo nos advém de uma forma muito rápida. Tudo que é novo nos chega rápido. Hoje em dia, a gente consegue ver quanto é que está valendo a moeda da China, o Yen. Mas quando eu tinha, por exemplo, 13 anos, a internet era outra coisa, era discada. Então, obviamente, a gente hoje em dia tende a ter mais informação de uma forma mais rápida, mais intensa. E isso é uma característica dessa geração. Mas, mesmo assim, é preciso aprender a lidar com essa tecnologia, né? Então, não necessariamente por hoje em dia ser mais rápido, quer dizer que é mais fácil. Será que é mais fácil lidar com o mais rápido? Será que a gente consegue lidar com aquilo que é mais rápido? Na minha visão pessoal, isso é muito relativo ao seu contexto, conforme a gente falou, ao seu contexto social, ao ambiente em que você foi criado e a como que você se desenvolveu enquanto pessoa. E aí a gente chega numa parte que a gente queria falar sobre os estudos da sociologia nesse processo de desenvolvimento, né? A sociologia vem dividindo as gerações em alguns grupos. Aqui a gente está exemplificando 4 grupos, mas existem 2 grupos anteriores. Dá para falar, para a gente comentar em torno de 6 grupos. O João estava comentando até da geração dele, né, ou da geração, vai estar ali pela geração Y, que tem as suas características particulares porque viveram uma história particular. É um momento histórico completamente diferente da geração que veio depois. Essas divisões que são feitas pela sociologia, elas são divisões fluidas. Então, a gente usa uma média de anos, mas essas médias variam um pouco. Então, a gente trabalha com o cerca de. Vamos começar ali falando, a gente colocou na imagem, da geração dos baby boomers, que foram pessoas que nasceram depois, no pós-guerra, né? É um grupo que varia entre 70 anos, 56. Algumas pessoas colocam, na verdade, perdão, a sociologia coloca assim, entre 1940 a 1960, ou 45 a 65. Esse grupo de pessoas pegou um momento histórico em que elas viveram um momento esse baby boom significa a explosão de bebês, né? Foi um momento econômico de crescimento. São pessoas que têm, por característica, a intenção, o cuidado na hora da compra, porque foram criadas por pessoas que viveram momentos de guerra. Então, são pessoas muito previdentes e pessoas que já estão com uma experiência de vida também, um tempo de vida exigindo um pouco mais de calma, de paciência. E são os pais da geração seguinte, que é a geração X. A geração X flutua aí entre os 50, 40 anos até os 30, pessoas que nasceram em torno de 64 ao início dos 80.
São, por característica, muito leais a marcas, pessoas que, por terem pego, né, um momento econômico em que o mundo vivia uma adesão às marcas, consomem diversos de canais de mídia, então uma geração que já pegou uma explosão da televisão, conseguem consumir pela televisão, mas tem uma característica ainda de ter um pé um pouco atrás com a internet, precisaram se adaptar, ainda que tenham nascido num momento em que pegaram a transição para o tecnológico. Esse grupo específico é um grupo que tem mais facilidade com a tecnologia do que a geração anterior. Mas ainda assim, tem um tempo diferente da geração seguinte. A geração Y, que é a geração nascida dos anos 80 até mais ou menos o início dos 2000, tem entre seus 35 e 20 anos, são os millennials, né, os chamados millennials, que nasceram na virada do millennial, eles têm uma dinâmica muito grande. Essas pessoas já nasceram num grupo social em que a internet já estava, a tecnologia, na verdade, né, já era um fato, já tinha computador dentro de casa, e são pessoas que já nascem com acesso ao digital. A conectividade para essas pessoas é uma coisa óbvia. Fazer operações, fazer tudo pelo celular. Meus sobrinhos costumam contar um caso engraçado, que a gente consegue perceber qual é a geração da pessoa pela forma em que ela digita o celular. Se essa pessoa estiver digitando o celular com os 2 polegares rapidamente, essa pessoa é um jovem. Mas as pessoas da geração X, os baby boomers, quanto mais idade você tem, mais você tecla no celular, catando milha, e às vezes no computador também. Com frequência, os baby boomers necessitam de auxílio para navegar nesse ambiente virtual que eles precisaram se adaptar, que eles não conheceram, que não tiveram fluência, porque é um universo muito diferente. Entender como aquilo ali funciona no espaço vazio exige algum esforço. E essa geração Y já pegou um momento diferente. Tem como característica também muito interessante de ser um grupo que vive até um pouco mais tarde com os pais. Algumas pessoas, alguns estudiosos da psicologia dizem que essas pessoas amadurecem um pouco mais tarde, que os 35 são os novos 50, que os 40 são os novos 20. Então, essas são características da geração Y. E aí são seguidos pela geração Z. A geração Z são as pessoas que têm 21 até os nascidos por volta de 2000, chamados de centennials. E aí são jovens e crianças, né? É o nosso público da juventude, um pouquinho do público da infância, que são exatamente esse grupo que o João se referia, a dinâmica. Esse grupo já nasceu com tudo muito rápido, informação muito rápida. Se eu quero saber o que é alguma coisa, eu jogo no Google e o Google me responde imediatamente. Então é um grupo que psicologicamente vai apresentar algumas dificuldades com a espera, algumas dificuldades com a paciência, e que exigem muito dos seus pais, tios e educadores das gerações X e Y, e alguns das gerações dos baby boomers, exigem algum esforço de paciência para entender que o universo deles é um universo muito rápido, muito dinâmico. Mas existe um fato muito positivo nisso. É um grupo que, por característica também, tem a iniciativa da pesquisa, a iniciativa de pegar o celular e procurar e pesquisar e se informar de tudo. Se informar um pouquinho de muitas coisas, ao contrário das gerações anteriores. E aí o que a gente vem conversando aqui é como é que pessoas criadas em momentos tão diferentes
com personalidade. E aí a gente precisa voltar àquele momento em que o João falava sobre a nossa visão espírita, espiritual, porque se a gente olha para todos esses grupos que estão na ilustração e encara isso de uma perspectiva espiritual, espiritualista e espírita, a idade não existe. A questão geracional não vai existir. Por quê? Se nós somos todos espíritos, fomos criados simples e ignorantes e viemos reencarnando ao longo do tempo, uma pessoa que hoje em dia tem 70 anos, está convivendo com uma pessoa de 10, pode ter vivido situação oposta nas encarnações anteriores. Logo, esse sistema de diferença etária é muito relativo, porque uma pessoa que nasceu com 10 anos de idade hoje em dia pode ser um espírito muito experiente e ter muita coisa para ensinar. Ao passo que uma pessoa de 40 ou 50 anos pode ter muito mais questões de maturidade ou de paciência para ser trabalhado. A questão do tempo, quem conta somos nós, humanos. A gente precisa contar. Na espiritualidade, ele não existe, ele não tem a referência que a gente tem. Então, nas nossas relações, a gente, apesar de entender que existem essas diferenças históricas e geracionais, a gente precisa ter um olhar espiritual também, levando em consideração que a nossa idade, no fim das contas, importa muito pouco. Que muitas vezes a gente precisa dialogar com uma criança de 10 anos, porque eles pedem isso, como se a gente estivesse dialogando com alguém, com um espírito. A gente fala diretamente com aquele espírito ali. É claro que não vai dar para usar um vocabulário que em 10 anos ele não tenha consumido. Mas há que se lembrar que aquela vida existe ali muito antes dessa encarnação aqui. Conhecer as características são importantes, por quê? Porque muitas vezes a gente, quando está lidando, surgem os desentendimentos. Porque a gente tem vivências muito diferentes, a gente tem tempos muito diferentes. E aí a gente chega na questão do confinamento, né? Como conviver com ritmos tão diferentes, fechado durante 24 horas, arrumar atividades para jovens que estão trancados dentro de casa e, ao mesmo tempo, arrumar atividades que contemplem também os idosos que estão trancados dentro de casa e a gente precisa ocupar o nosso tempo. E muitas vezes a gente vê que durante esses tempos de pandemia e de quarentena, os conflitos começaram a surgir. O que a gente precisa, né? Qual é a nossa postura diante disso? O Kardec tem uma fala muito interessante numa revista espírita, de fevereiro de 62, e ele está falando, na verdade, para estudos de grupos espíritas, ele está direcionado para grupos espíritas, mas é uma fala que cabe muito aqui em relação à nossa convivência de gerações. Ele diz que onde há o sentimento de tolerância e benevolência, estará presente a ordem, a tranquilidade e a estabilidade. E não é esse o nosso interesse no clima, no ambiente familiar, que exista ordem, tranquilidade e estabilidade, que seja um momento de paz. E aí ele toca em duas virtudes que são essenciais para que a gente motive isso. A tolerância e a benevolência. E aí, falando em tolerância e em benevolência, a gente começa a pensar, primeiro, no ato de tolerar, de aguentar, de respirar um pouco mais fundo, em vez de dar a palavra mais forte. E na benevolência, no ato de agir com bondade, no momento em que a gente está ouvindo. Então, nos momentos de conflito, a gente automaticamente precisaria começar a
a primeira coisa seria respirar fundo, né? Esperar a vontade que dá de responder passar. A Rádio Rio de Janeiro, todos os dias, às 18 horas, toca as preces de Geraldo de Aquino. E tem uma frase na prece do fim de tarde, ela também está disponível no YouTube, quem quiser ouvir, mas tem uma frase na prece do fim de tarde que é muito relevante para a gente agora, especialmente quando a gente está falando em relações de adultos lidando com mais jovens. Porque muitas vezes a gente volta naquele momento lá que o João estava falando sobre a memória, e a gente pensa, não, o meu tempo aqui era bom, o que eu sei é o mais acertado, a minha experiência conta mais aqui, o que ele está falando não conta tanto, e aí eu deixo de ver aquele organismo, aquele espírito como um espírito milenar. Eu estou olhando ele como uma pessoa que tem menos experiência do que eu, e aí já me colocando numa posição superior, menos horizontalizada. Eu já estou me colocando numa posição diferenciada, de mais força, de mais experiência. E aí, na prece do fim de tarde, Geraldo de Aquino está pedindo a Deus por todos nós. E a frase que ele fala é: dá-lhes a compreensão que o forte não é aquele que discute e agride. Dá-lhes a compreensão de que o mais forte é o que triunfa, é o que ouve e evita a palavra agressiva. O mais forte é o mais educado. Pensar nisso dentro das nossas relações, independente da nossa faixa etária, vai manter um clima pacificador, mais tolerante, mais benéfico, sejam quais forem as nossas aptidões ou as nossas experiências. A gente cita aqui a pergunta 804 do Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta aos espíritos por que a gente não tem as mesmas experiências, né? Ia facilitar tanto se Deus tivesse dado as mesmas aptidões, as mesmas experiências para todo mundo. Por que Deus não... Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os espíritos? E aí vem a resposta que eu vou ler para vocês, porque eu não decoro as respostas. As aptidões a todos os homens. Deus criou iguais todos os espíritos. Nós todos fomos criados simples e ignorantes iguaizinhos. Mas cada um desses vive há mais ou a menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ou seja, aí ele confirma isso que a gente vem falando da experiência e sobre, às vezes, um espírito muito experiente estar contido num corpo com menos idade. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que eles trabalham. A vontade que vem do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não está contido também na nossa possibilidade de exercer a nossa maturidade e respirar fundo e tentar selar aquela situação, porque muitas vezes não dá para a gente exigir de um jovem ou de uma criança a maturidade que um adulto tem. Então é a gente realmente que precisa ser um pouco mais maduro, calar, entender, respirar fundo, tentar não se colocar numa posição superior para não aumentar a agressividade. Santo Agostinho vem falar, procurar e saber também o que pensam os outros a respeito e não negligenciar, está faltando um Gzinho, a opinião dos vossos inimigos. Nesse caso aqui a gente não vai usar a palavra inimigos, né? Mas a gente vai levar em consideração que quando a gente está num momento de tensão, especialmente no ambiente familiar, a gente não pode negligenciar ou deixar de ter escuta. Porque frequentemente Deus coloca do vosso lado, ou seja, no ambiente familiar, como um espelho para vos advertir com mais franqueza o que faria um amigo. Ou seja, nesses momentos de conflito, a gente pode muitas vezes estar de cara com aquele espinho que mais incomoda a gente. Por que será que alguns comportamentos, por que será que aquele comportamento específico me incomoda tanto? Será que eu não tenho uma fragilidade ali também?
Então, quando a gente sai da posição de olhar com superioridade e se coloca mais no mesmo ponto, sendo mais tolerante com o outro, a partir das experiências dele, a gente consegue também fazer autorreflexão e pensar na evolução pessoal. Pode passar para o próximo slide, por favor? O Raul Teixeira, que é o palestrante famoso, né, espírita, ele fala na questão dos choques de gerações, como é que a gente deve se relacionar, né, com ele. E todas as vezes que nós estamos diante da questão do choque, significa que são dois polos que se batem. E em um choque de gerações, nada mais é do que o confronto entre duas gerações que pensam diferentemente. E não se pode imaginar que indivíduos tenham recebido uma formação de determinado estilo se possam ajustar-se a algum tipo de conflito. Aqueles que se tenham formado num estilo diferente. Só reiterando as coisas que a gente já estava falando aqui. Eu tive a oportunidade de ter, numa aula de filosofia, um professor que falava uma frase muito interessante, que ele falava que a gente vive de atrito. E nem todo atrito é violento. O que é o atrito? É a ação de dois corpos, né, se opondo em força. Para a gente caminhar, a gente faz atrito o tempo inteiro. Se a gente não tivesse atrito dos nossos pés com o chão, a gente estaria como na lua. Se a gente não tivesse atrito dos nossos membros, a gente não conseguiria pegar as coisas. Então, as diferenças em si são importantes. O que importa, o que é fundamental é que esses atritos entre nós não sejam violentos, que eles possam ser oportunidades de encontros, de compreensão e de entendimento. Então, seguindo nesse raciocínio, a gente vai se encaminhar agora para o final dessa nossa apresentação e vamos sintetizar tudo que nós falamos aqui, ou vamos tentar, claro, em nossos 3 pilares que vão servir como entendimento para as diferentes gerações. Pilar número 1, a gente consegue afirmar com certeza mesmo que fundamental para entender o nosso presente é entender o passado ali. O que seria de nós sem tudo aquilo que já aconteceu, né? Isso é muito visível numa casa espírita. Essa frase aí embaixo, que tudo já existia antes da nossa chegada, o que quer dizer? Por exemplo, o Sara Fraterna, que já é uma casa de assim, décadas, né? Existe serviços lá como o SAPSE, como o estudo mediúnico, como o EJE, como as palestras públicas, elas já existem há anos. Então, antes da gente chegar, já havia todo um terreno muito bem solidificado pelas diversas gerações que já vieram antes de mim, antes da Gica, antes de você que está assistindo aí o vídeo, talvez. Enfim, há uma reciclagem, há uma renovação de novas gerações o tempo todo, certo? E isso também, para nós que somos mais jovens, né, falar que não se deve menosprezar o passado, achar que ele é pior, achar que ele não vale de nada, não. Porque se a gente não entender nosso passado, a gente não vai ser capaz de vivenciar o nosso presente. Tampouco ficar preso a ele, tampouco ficar com aquilo que nós já falamos, que é ficar com uma cabeça muito presa naquilo que já foi. Foi importante viver aquele momento foi valioso, teve, assim, o seu momento de glória, né? Digamos, de vivência mais intensa, mas, hoje em dia, é a hora de analisar, fazer uma autoanálise e, a partir daquele momento vivido, construir o nosso presente e não querer vivê-lo mais uma vez. Também não se cobrar com a cabeça de hoje um fato de anos atrás. Cara, mas como que eu errei naquela questão que eu fiz em, sei lá, 99? Gente, já são 21 anos que, sabe, a gente está em constante renovação. A gente aprende com os nossos erros.
A gente avalia, principalmente nesse momento agora de pandemia, tá todo mundo em casa mais, né? Então, a gente tem muito mais tempo para olhar para nós mesmos, olhar e fazer autoanálises de tudo que nós vemos fazendo ao longo dessa vida. Nossos atos, nossos pensamentos, nossos acertos, nossos erros, nossas convivências, enfim. E também se muda o comportamento, né? Não é viável a gente ficar preso ao comportamento de anos atrás. Ainda que existam certos ambientes que são mais preenchidos com certas piadas que não convém mais falar hoje em dia, fazer piada com escravidão, com as mulheres. A gente sabe que as mulheres aqui no nosso país votam há muito pouco tempo. E aí, em outros países também, elas têm que andar com a burca o tempo todo. Enfim, a gente está a gente está caminhando para um progresso. Claro que cada ambiente conforme o seu contexto, né? A escravidão deixou de existir no Brasil há menos de 150 anos, né? Então, num Brasil que tem 520 anos, né? A gente teve mais tempo com escravidão do que sem, né? Então, é bom a gente pensar isso também. Certas piadas ofendendo pessoas pela sua orientação sexual, pelo seu gênero, a gente sabe que não convém, porque nós, por sermos espíritas reencarnacionistas, temos consciência de que não muda nada o fato de uma pessoa estar mulher, estar homem, estar hétero, estar bi, porque isso é uma coisa de estar, não de ser, porque sabemos que o espírito ele não tem sexo, muito menos gênero, né? Seguindo para o último pilar, para a gente fechar com chave de ouro, né? A gente pode dizer que a gente também vai ser ultrapassado um dia. Isso aí está em aspas, não de ser ultrapassado, de ser menosprezável, mas sim daquela gíria adolescente, juvenil, de que, pai, mãe, isso é muito ultrapassado. Sim, mas filho, quando você crescer, filha, quando você crescer, você também vai ser ultrapassado um dia, né? Isso é muito bom para ratificar que cada época tem a sua devida importância na nossa história, na história coletiva, individual, enfim. Isso é bom também para a gente olhar a nossa opinião de anos atrás, né? Principalmente jovens, né? Que eles mudam de opinião muito fácil, né? Adolescentes também, né? Eu tenho 26, né? Se eu for olhar para o João de 7 anos atrás, 21, era um contexto muito diferente, era um Brasil diferente, principalmente era um João diferente, né? A Gisele, né? Enfim, e se a gente tem consciência que muda, se a gente acha feia as nossas próprias opiniões do nosso passado, por que a gente segue julgando quem muda de opinião? Por que a gente prefere apontar o dedo, falar hipocrisia, do que olhar para nós mesmos e refletir o quanto que a gente muda o tempo todo, conforme a frase que eu citei de Heráclito, de que tudo flui, de que tudo muda o tempo todo, de que estamos vivendo em constante mudança, que se uma pessoa entra no rio e entra depois, o rio já não é mais o mesmo, tampouco a pessoa, certo? Isso vale para a gente concluir esse estudo com esse pensamento de que as mudanças elas acontecem o tempo todo e de que cada geração tem o seu espaço na história, tanto individual quanto a coletiva. No último slide, eu vim com uma frase do Chico Xavier, que ela fala: ontem passado, amanhã futuro. Hoje é agora, ontem foi. Amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa chance de fazer e construir. Chico Xavier falou isso. Considerações finais, Gica? Fechando com a nossa canção inicial, que são chegados os tempos, não temos tempo a perder, que a gente possa olhar para hoje, agora, com
a nossa oportunidade de construir.